Boa tarde, amigas e amigos. Acabo agora de retornar de uma festividade que me deixou muito impressionado e comovido. Uma grande passeata, com uma grande carreata, aqui no bairro de Boa Viagem, começando pela Imbiribeira, Mascarenhas de Moraes, e em prol da candidatura do nosso Jair Messias Bolsonaro. Isso para Pernambuco, para o Recife, é uma prova patente de uma tendência muito forte e muito clara de uma renovação. Em um Estado predominantemente dominado há muitos anos, desde 1986, por uma família política de lastros comunistas e socialistas, e que agora se avizinha uma renovação. Na realidade, é o seguinte, eu estou gravando essa mensagem, primeiro em homenagem ao Bruno, um companheiro que eu não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas que ele se debatia muito nas suas bonitas mensagens e palestras com relação à intervenção militar. Sempre fui favorável a ela e ainda sou. E explico o porquê. Acho que o Brasil está vivendo um problema gravíssimo de ordem moral. Não é de ordem econômica, como frisam alguns candidatos à presidência da República. O maior problema do Brasil é moral. Não há integridade, não há coragem, não há fidelidade, muito menos amor ao Brasil, pela grande maioria dos nossos gestores e políticos. Há pouco tempo, logo no início dessa nova legislatura, foi feito um trabalho muito interessante por um grupo de intelectuais, de profissionais sérios e competentes, que diagnosticaram problemas seríssimos no universo da Câmara, do Congresso Nacional, isto é, Senado e Câmara Federal. São 573 deputados e 81 senadores, sem levar em conta os suplentes. E pasmem que depois de um levantamento muito criterioso, inclusive da vida particular e privada também, porque não podemos dissociar de um político, de um homem, a sua conduta pessoal e política. A pessoal, pelo contrário, é que é um impulso para a atividade política. E só 10%, no máximo 10%, talvez nem chegasse a tanto, seriam pessoas confiáveis e de vida correta, com vidas sérias e que seriam, consequentemente, confiáveis. É um universo muito pequeno dentro de um volume tão grande de políticos que oneram sobremodo os cofres da nação e que, no meu modo de ver, temos deputados demais e senadores demais. Eu, por mim, dentro da minha conceituação, seria no máximo 50% do que temos hoje de deputados e também uma redução talvez de 50% de senadores e acabando também com esse problema de suplente. Porque o que nós vemos nisso tudo é que muitos dos políticos, não vamos identificar quem, da onde, mas muitos sabem, colocam como suplente um filho ou uma esposa, ou então, se ele é senador, ocupa a sua cadeira de deputado com a esposa ou com o filho e vice-versa, e fica aquela panelinha familiar, como também agora nós observamos vários políticos que colocaram filhos ainda imberbes, jovens com pouco mais de 20 anos, sem nenhuma experiência profissional e muito menos política, para ocuparem os seus cargos nas suas funções que eles estão deixando ou estão galgando para uma outra. Criaram uma capitania hereditária. Eu sou terminantemente contra tudo isso. Eu acho que o político tem que ser bem, como são os juízes, os desembargadores, tem que ter profundidade, experiência, conhecimento. E, infelizmente, não é assim. Então, eu queria fazer essa homenagem ao Bruno, como eu falei inicialmente, que o Bruno ele fazia umas palestras muito bonitas, umas mensagens muito boas que ele colocava para todos nós no YouTube, pregando a intervenção militar, e ele resolveu, depois de um certo tempo, deixar um pouco decepcionado com a indiferença e principalmente a omissão da maioria dos brasileiros. E realmente isso é muito chocante, muito triste, e eu acho que a omissão é uma falha imperdoável. Eu acho que todos nós devemos lutar, participar ativamente, porque é através da história que é a luz da verdade. Então essa história a gente tem que buscar exatamente para, no caso de uma continuidade dessa luta que devemos se aperfeiçoar. Na realidade, eu lamentei muito a saída do Bruno, que ele se afastou totalmente, e eu quero dizer
ao Bruno, que eu tenho a minha solidariedade a ele. Dedico essa primeira aparição que eu faço nessa apresentação através de vídeo, porque sempre minha apresentação através de meus companheiros, minhas amigas, é através, por escrito, do Facebook, do Instagram e também no WhatsApp. Então, hoje eu vim falar com vocês. Procurarei não ser tão breve, não tão longo, porque muitos me indagam através de telefonemas, através do próprio do Facebook, algumas perguntas e indagações que para mim fica difícil falar resumidamente, ou então se torna longo se for botar realmente tudo o que eu penso. E eu noto que quando a gente coloca um termo mais comprido, mais longo, as pessoas não gostam de ler, preferem coisa sucinta, muito breve, uma fotografia, uma foto, um vídeo, talvez expresse melhor. Então eu tomei essa decisão hoje, após sair, repetindo, dessa carreata do Bolsonaro, aqui em Recife, das quais essa é a quinta que nós participamos, eu e minha esposa, que tem sido muito dedicada nessa parte da rede social, e com alguns amigos que se encontram aqui comigo agora. E quero dizer a vocês que o problema do Brasil é um problema seríssimo, mais grave do que se pensa, e que nós devemos tomar a posição imediata, porque não podemos continuar nessa situação que estamos vivendo, de um risco grande, sobre todos os aspectos, inclusive com relação à educação das crianças, que é uma preocupação enorme, dessa vilania, dessa irresponsabilidade, dessas figuras novas que surgiram aí de um dia para a noite, e isso tem nos deixado muito, muito preocupados. E vejo no Bolsonaro, e vou explicar como é que eu cheguei a ele. Eu já há algum tempo, mais ou menos uns 6 a 7 anos, desde a eleição da legislatura passada, eu sentia falta de um líder. E eu vinha procurando realmente uma pessoa que me inspirasse confiança dentro de uma linha, uma conduta única, sendo uma pessoa honrada e correta, sem nenhuma implicação com nada, muito menos com outros poderes, com outras pessoas, com grupos políticos, mas sim tendo uma conduta retilínea, certa. E escolhi 3 candidatos. Um era o Ronaldo Caiado, a quem eu tenho uma profunda admiração e respeito. Tive, inclusive, no início desse ano, em Goiânia, fui lá a passeio para conhecer a cidade, conhecer o estado e também me informar sobre ele. Fiquei encantado com o QI eleitoral que ele tem no meio da população de Goiânia e seria, segundo me informaram, eleito governador sem sair de casa. É um homem de coragem, eu acho um homem de vida limpa, um homem sério, e eu tenho por ele um grande respeito, embora não tenha uma aproximação pessoal. Mas recebi vários pronunciamentos dele, que naturalmente o gabinete dele me mandava, e eu nunca mais recebi, o que lamento muito, mas reafirmo a minha admiração por ele. Também o Álvaro Dias. O Álvaro Dias é um homem sério, preparado, é candidato também, e é um homem que eu respeito também. Houve um pequeno senãozinho agora, com relação a um comentário que ele fez, talvez naquela agitação do momento, sobre a doença de Bolsonaro, que eu não gostei muito, mas como homem certo, sério, um grande político, eu respeito muito também. E por fim cheguei ao Bolsonaro. Venho examinando Bolsonaro, como eu disse, há uns 6 a 7 anos, e realmente vim acompanhando, vim observando, tomando informações. Quando eu tive a oportunidade, há uns 3 anos atrás, de ter uma conversa com ele, casualmente aqui em Recife. Fiz boa amizade com o filho dele, Eduardo, que é deputado federal por São Paulo, um rapaz de valor, concursado na Polícia Federal de São Paulo também. Só não tenho o prazer de conhecer o filho dele, que é o Flávio, a quem eu teria muita vontade de me aproximar, e fiquei encantado com as posições dele, com a simplicidade dele, e tenho observado a cada momento que passa que é o homem certo para o momento certo. Precisamos de um homem decisivo, homem de coragem, sem compromissos com ninguém, não seja com a nação, a fazer uma escolha séria de homens que têm méritos, que têm qualidades, pessoas íntegras para assumir o comando do Brasil. Lamentavelmente, repito isso, vejo com tristeza a calamidade que nós temos nos 3 poderes, tanto no poder executivo, como principalmente, que eu repito novamente, no poder legislativo e lamentavelmente, incompreensivelmente, no poder judiciário. Vejo o STF
que eu acho também outro absurdo, tem que se acabar com essas nomeações políticas, porque são cargos que são cedidos e a peso de gratidão e de compromisso se comete os aborrecimentos e as decepções que nós vemos hoje, das vinculações que há de gratidão, como fosse uma dependência, que fosse um favor recebido, quando devia ser nomeado por méritos e condições de capacidade. Então acho, mais uma vez, que esses cargos de desembargador, acabar com esse negócio de quinto constitucional, de juízes e de ministros dos tribunais superiores, através de quê? Vai se buscar no Ministério Público ou nos tribunais, aqueles que têm méritos, aqueles que têm antiguidade, aqueles que têm qualidade, para essa ascensão ao top da área da corte maior do país. Essa é a minha posição. Acho que Bolsonaro terá uma dificuldade enorme em administrar um país conturbado como o nosso, extremamente enraizado através de infiltrações, de negociatas, de dependências, dessas maracutaias entre o poder legislativo e o poder executivo, influindo no judiciário, e por isso que eu achava que era momento de uma intervenção militar severa, dura, para fazer um saneamento completo do país. Eu sou a favorável a isso, saneamento completo, limpeza total e absoluta. Reportando a intervenção militar, eu me recordo que eu sempre fui contra aquela anistia de 1986, descabida. Que hoje o que acontece é um cabide de emprego com 21 mil pessoas e mais de metade delas com salários altíssimos, tirando o quê? Dos cofres da nação. Enquanto aqueles que foram assassinados, brutalmente vítimas de atentado, de terrorismo, que toda essa canalha que hoje se locupeta dessa anistia, não recebem nada, nunca receberam. Eu acho que é chegado o momento de se fazer uma revisão geral desse país. Revisão completa, uma lavagem completa, para a gente poder respirar um ar de segurança, de tranquilidade. Eu tive agora, passei 60 dias nos Estados Unidos e 15 dias nos Estados Unidos e 45 dias no Canadá. Voltei impressionado. Um país como o Canadá, com 151 anos de idade, 151, nós temos 500 e tanto. Um país ordeiro, correto, um país progressista, um país de tranquilidade, de tudo. E a gente vê nesse Brasil um país maravilhoso, com riquezas minerais enormes, que aliás estão sendo subtraídas estupidamente pelos chineses, pelos russos, pelos americanos, que se infiltraram na Amazônia principalmente e no Pará, onde ninguém tem acesso, nem os brasileiros. Que isso tudinho tem que ser revisto, tem que ser apurado e ser controlado devidamente enquanto é tempo. Então acho que o nosso Bolsonaro vai ter essa missão difícil, primeiro de escolher nomes e depois de dar continuidade a tudo isso. Eu rezo muito por ele, torço muito por ele, sou uma pessoa altamente simpatizante pela conduta dele, pelo modo dele ser um modo franco, sincero. Agora mesmo, sobre a posição do general Mourão e do futuro, não sei, ministro dele, o banqueiro, que me foge o nome agora, que cometeram duas falhas involuntárias, porque não tem esse jogo político, foram felizes no que revelaram. E que não é assim, e não vai ser assim. Então, a imprensa, que é outro problema sério no Brasil, a imprensa é praticamente comprometida com o poder de esquerda, porque o governo está na mão de esquerda. E hoje a imprensa, principalmente os jornais, essas principais revistas, vive de subvenções altíssimas desses organismos, principalmente o Estado. Então faz um jogo sujo. Essas pesquisas eleitorais, esse datafoice, que é o Datafolha, que o pessoal chama de datafoice, esse Ibope, só alguns que têm credibilidade. A maioria dessa é toda, e por incrível que pareça, a gente tem que revelar, subornável. E define e divulga uma pesquisa inverdadeira para poder contaminar e influenciar, principalmente no eleitorado inculto, naqueles mais humildes, que vão para aqueles que estão ganhando sempre, quando não é a realidade. As pesquisas são totalmente outras e no dia 7, caso as urnas, que é outra preocupação que eu tenho, são essas urnas, que não tem cabimento. É o único país do mundo que usa esse sistema que ninguém aceita. Se outros países aceitassem, países desenvolvidos, ainda ficaria calado. Mas não, só a Venezuela, de quem detém toda a patente, detém todos os códigos
Quem é a Venezuela hoje? Pior exemplo da América Latina. E o que acontece é que o Brasil se envolveu com esse país através daquele fascínora do seu Fidel Castro, um homem que delapidou um país, que tomou tudo de quem tinha, foi morar inclusive numa casa de uma família que eu conheço, família que era dona da Bacardi, num luxo assim, agressivo, um luxo absurdo para quem vive. Enquanto isso, o cubano não tem direito a comprar pão, só tem direito a um pão por dia, recebe um soldo alimentar e recebe um salário insignificante que mal dá para se viver. Então, se são países maravilhosos, por que esses que estão aqui insatisfeitos não vão para lá dar a contribuição deles? Mas não, querem ficar aqui como sempre fizeram a esquerda, tirar de quem tem, principalmente do governo, e desviar de forma absurda para outros países que são comunistas, socialistas e republicanos da África, que nós não aceitamos. Enquanto isso, são os hospitais, está aí as escolas, estão aí as crianças, está aí o índice de pobreza, 14 milhões de desempregados, não é brincadeira, é um número altíssimo para um país como o Brasil. Então, meus amigos, eu acho o seguinte: aquele que perde dinheiro, perde muito. Aquele que perde um amigo, perde muito mais. Mas aquele que perde a fé, perde tudo. É isso que nós precisamos ter: fé, coragem, para poder levar a nação adiante. Com garra, com fibra, com dignidade, com amor ao próximo, e que essas crianças que serão a nossa futura geração sejam tratadas como merecem. Não com bolsas de esmolas, com essas aparentes beneferências que não existe nada. É botar tempo integral nos colégios, os colégios com condições, inclusive físicas, porque os colégios, inclusive do interior do estado, que eu conheço várias, muitas cocheiras são muito melhores. São verdadeiras pocilgas, para dar condição aos estudantes estudar, com boa alimentação, 3 alimentação, não como fazem com a merenda escolar, que está ligada a alguns políticos, alguns comerciantes, alguns produtores, de forma desonesta, que não é na forma como deve ser para alimentar uma criança, e que essa criança passe o tempo integral, com a parte intelectual de manhã, a tarde esportiva, artística, diante da preferência de cada um. E garanto a você, com bons professores bem pagos também, que é um absurdo. Quem mais ganha dinheiro, mais bem remunerado no Canadá são os professores. Aqui é o inverso. Além de ser mal remunerados, hoje passam a ser agredidos por alunos que não tiveram a mínima educação na sua casa. Eu fui na época que uma professora ou um professor entrava na sala dela, nós ficávamos em pé. Todo dia se cantava o hino da nação e o hino do Estado. Eu fui desse tempo, e não faz muito tempo. Hoje, nós vemos o quê? Ninguém sabe cantar um hino nacional, não sabe cantar o hino do seu estado, nem muito menos o hino da bandeira, que é muito bonito, por sinal. Então, é essa transformação que o Brasil carece e necessita urgente. E nós só podemos fazer tudo isso com uma mudança radical, principalmente no campo político. Eu acho que se dependesse de mim, haveria uma renovação total. Seriam não reeleitos esses que já estão aí e partir para uma nova renovação, com um novo congresso, mudança nas câmaras municipais, estaduais, que as municipais também eu tenho minhas observações contrárias. Vereador, em cidade pequena, só se reúne uma vez no mês, mesmo assim de noite. E vai nas cidades, tem 19, 20 assessores. Que negócio é esse? A mesma coisa é no Supremo Tribunal. Não sei quantos assessores, quanto ganha um motorista, um assessorista da Câmara Federal e do Senado Federal. Enquanto isso, um profissional passa 5, 6 anos na faculdade, faz um concurso e ganha uma miséria. Está tudo errado. Isso tem que se mudar nesse país, tem que se transformar, tem que se fazer um plano de cargos e salários e tornar esse país um país civilizado, um país confiável, né? Porque muitos só cuidam da reputação, mas deixam de lado a consciência, o que está muito errado. O Brasil de hoje, o cidadão tem medo do futuro. Os cidadãos têm medo do futuro. Mas os políticos não, têm medo do seu passado. É isso que a gente tem que transformar. O homem precisa mais de respeito do que de pão. É isso que está faltando. Eu queria que vocês me entendessem esse meu desabafo, mas eu estou esperançoso, acho que é um trabalho, é um caminho árduo, difícil, não vai ser muito rápido, porque isso não é um passo de mágica, de mudar uma filosofia de governo, esquemas de governo, esse emaranhado de coisa em poucos meses
quando isso já vem sendo montado desde 86. Nós vivemos no período, não da ditadura, porque nós não tivemos ditadura. Ditadura não é isso que o Brasil foi. Ditadura, quem conhece ditadura e sabe ler, não é isso. Para conhecer o Brasil, precisa viajar, conhecer outros países, saber os que eles passaram e como é que eles vivem, para poder dizer, sentir e interpretar o nosso. Isso é que é a grande realidade. Agora, fico vendo pessoas que vão atrás de picaretas, de enganadores que vão para cima de um palanque como fosse um circo bambende, com aquela histerismo, aquela apresentação, toda aquela encenação no palco para poder enganar os bestas. Então é isso que o Brasil precisa. Aí não dá para a gente continuar, e agradeço muito a atenção que vocês me dão e gostaria muito de voltar a conversar sobre outros aspectos que talvez antes das eleições eu volte a conversar, e gostaria também de lembrar que esse dia 7 é um dia 7 muito importante para todos nós, para o Brasil especial, onde a gente tem que voltar com a consciência, se unir, porque é a única forma de a gente chegar a uma situação que seja de expectativa positiva, que tenha valido a pena toda essa luta. O Bolsonaro realmente impressionante. O que mais me impressiona nessa campanha dele, eu que sou um homem experiente, conheço muito, é que ele do nada não tem dinheiro, o partido dele é um partido pobre, aqui mesmo a gente procura uma fotografia que pede e não se tem, o pessoal está se cotizando para fazer aquelas faixinhas, né, se cotizando para botar gasolina e nas motos no interior, que o pessoal do interior tem um poder aquisitivo bem menor, mas tudo espontaneamente. Ninguém recebe dinheiro como recebe o PT, e almoço, estadia, que chama a tal da mortadela, aqui não se recebe não. Então todo foi uma demonstração pública, deu esse entusiasmo, a gente de patriotismo, houve uma renovação espontânea de um dia para outro, uma grande explosão. E é isso que eu acho que, como eu sou muito católico, eu acho que é uma inspiração divina. Eu acho que o Bolsonaro está sendo guiado, está sendo protegido por Deus para essa grande missão, essa missão de salvar um país, o maior país da América Latina, que tem muitas belezas naturais, tem um povo muito bom, muitas riquezas que estão sendo desviadas, vilipendiadas, tiradas, não é nem vendidas, estão sendo tiradas, tomadas, vou repito, pela China, pela Rússia, pelos próprios Estados Unidos mesmo, e dando um prejuízo imenso à população que poderia estar usufruindo hoje de mais tranquilidade, de uma situação melhor, com emprego, com a renda razoável. Repetindo, no Canadá, eu cheguei no Canadá, vi caixas de supermercados, que não é esses supermercados luxuosos que aqui tem, são mercados grandes, cada um tem seu carro, tem seu luxo, tem sua tranquilidade. Assim, desliga isso.